Voltando do intervalo, com mais arte para você, continuando também aqui na Pinacoteca do Estado, já num outro ambiente, como vocês podem ver de fundo, mais uma obra de arte para vocês admirarem. Mas vamos continuar falando sobre Van Gogh. Sobre Van Gogh, exatamente. O que é que nós temos mais, Ive, de informação? Então, vamos também falar de uma outra importância do Van Gogh, que fica até mais claro o que a gente falou sobre impressionismo, questão da pincelada, né? Certo. A pincelada do Van Gogh, ela é tão marcada, como vocês podem ver em vários trabalhos que estão aparecendo aí, como a Igreja de Auvers, né? Ou Noite Estrelada também, sobre o Rhône, que é o seguinte, a gente pode até seguir o caminho do artista. As pinceladas, elas estão tão marcadas ali, são como se fossem pequenos traços que a gente consegue até desenhar por onde a mão do artista passou, a velocidade. Então, a pintura, ela deixa de ser uma coisa totalmente uniforme para mostrar essa relação do corpo do artista, tá? Um outro trabalho, acho que, na minha opinião, o mais bonito dele, realmente o que eu mais gosto, chama Noite Estrelada. E ele realmente já mostra essas características que eu falei para você da pincelada de uma forma muito mais evidente. É como se ele pegasse a paisagem, né, que é uma paisagem a princípio é inanimada, e essa paisagem se transformasse num personagem. Então, por exemplo, o vento adquire vida, a árvore que é o cipreste, ela é como se fosse uma chama, né? As estrelas, elas são tão grandes e brilhantes que elas parecem até sóis, né? Então, a cidade que ele está mostrando aí, na verdade, é a interpretação que ele está sentindo, como se toda a cidade estivesse conversando com ele. Exato, e ele continua também com a predominância do azul e do amarelo, né? Isso, são as cores preferidas dele, exatamente. Aliás, poucos artistas tinham a coragem de fazer pinturas retratando a noite. Noites estreladas, então, realmente isso aí é muito Van Gogh, né? Mostra esse brilho das estrelas, né? Essa relação a mágica da noite. Ele é um dos artistas que mais mostrou isso. Então, Carmoza, depois de Van Gogh, a gente também pode citar Cézanne como um dos 4 grandes que a gente falou, né? Os 4 que vão pronunciar a arte moderna. Então, Cézanne, ele já é um artista mais difícil de você gostar. As obras dele não são tão exuberantes quanto as de Van Gogh, mas ele é conhecido como o pai do cubismo. Ele já estava insatisfeito um pouco com aquela coisa impressionista, sabe, de captar a impressão do momento. Ele dizia que era como se fossem tudo nuvens, fumaça, não tinha consistência realmente, massa, né? Então ele vai procurar ver o mundo em formas de quê? De formas geométricas. Ele diz que o mundo inteiro você pode representar em forma de cones, esferas, cilindros, paralelepípedos. Então é isso que ele busca nos quadros dele. Então foi daí inicialmente que começou essa ideia do cubismo, né? De que as pinturas dele, elas eram tão esquemáticas, né? Formando como se fossem pequenos cubos, que aí um crítico, mais uma vez, chama aquilo de cubismo sem entender. Ele disse, esse artista pinta tudo em forma de cubos. Então, e aí surge o nome, né? Surge o nome de cubismo, mas Cézanne nunca foi cubista, né? Ele já vai mostrar um outro caminho, tá? Então, como vocês podem ver nos trabalhos que estão passando, ele já se diferencia por contornar as figuras em preto. Um impressionista jamais faria isso, então ele se preocupa com o contorno das figuras. Então, os trabalhos que ele fez mais conhecidos são as naturezas mortas, porque ele fez mais de uma centena de naturezas mortas. Ele se isolou no ateliê dele, né, e começou a pintar naturezas mortas, porque esse tema era mais fácil para ele estudar a questão dos volumes, né, das composições pictóricas, da relação geométrica entre eles. Então, uma coisa que ele pinta muito são as maçãs. Então, tem milhares de quadros de maçãs porque as maçãs são esferas, né? Então, as esferas, os volumes das cores que ele trabalha, né? O fundo é neutro. Então, o que ele quer dizer é que não importa tanto o tema, o que importa é a composição pictórica que o artista vai falar, tá? Vai fazer. E aí, outra contribuição do Cézanne, para a gente terminar com ele, é que ele começa a observar como ele pode captar vários ângulos de um objeto tridimensional
ao mesmo tempo. Ou seja, ele quer captar mais do que as 3 dimensões. Então, Cézanne, além dessa busca pela composição formal, ele também deu outra contribuição, que foi já começar a pensar na questão da representação da 4ª dimensão. E o que é que significa exatamente a 4ª dimensão? Né? Não parece uma coisa de ficção científica, exatamente. Né? A 4ª dimensão, né? Exatamente. O que eles queriam dizer com isso, os artistas? Bom, toda a representação até agora que a gente viu, ela é em 3 dimensões. Então, ela tem altura, largura e profundidade, mas ela só mostra um ângulo do objeto tridimensional. E o objeto tridimensional, ele é muito mais complexo que isso. Então, correto. Imagine uma arquitetura. Você só vai conseguir captar o todo dessa arquitetura se você circundar toda ela, entrar, olhar para cima, olhar para baixo. Ela tem uma infinidade de detalhes que se você só fizer uma foto ou uma perspectiva, você não vai mostrar. Então, como é que mostrar várias coisas importantes ao mesmo tempo? Se normalmente a gente só capta 3 dimensões. Isso que é a 4ª dimensão, que a gente chama do tempo. É o tempo de você olhar vários ângulos e colocar aquilo no quadro. Mas que quadro é que nós temos para poder mostrar essa 4ª dimensão, que a gente possa analisar para o telespectador essa 4ª dimensão? Em Cézanne isso não fica claro ainda, mas já aparece, que é, por exemplo, essa natureza morta com Cupido. Esse Cupido, na verdade, ele não está representando ele de frente. Parece que ele está torcido. Isso. A parte de baixo, ela está como se fosse a parte de trás. Você vê o pé dele para trás. E enquanto que correto. O tronco está para frente. É como se ele tivesse feito uma torção no Cupido, porque ele queria mostrar ao mesmo tempo as partes que ele achava mais interessante, mesmo que a figura ficasse distorcida. Então, Picasso vai aprender isso, né? Como representar a 4ª dimensão, e daí é que vem o cubismo, sabe? Então, essa é a importância de Cézanne, de fazer pesquisas que vão levar ao cubismo, que é o primeiro grande estilo da arte moderna, a primeira grande vertente da arte moderna. Mais uma vez, vamos para um pequeno intervalo e voltaremos já já com mais arte para você.